Quando se deixa tudo para Deus seguir, não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. A vida passa a ter o hoje só, o amanhã dele depende, só nos resta confiar. Estar aberto ao novo a cada dia e amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir. Se Deus é o nosso tudo, nada há de faltar. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria. Nada me falta. Deus sabe o que é bom pra mim. Eu abro mão dos meus sonhos pra Deus sonhar em mim. Preciso me esvaziar. Deus sempre cuida de mim. Ele me ama demais. Deus sabe do que preciso e eu sou tão feliz assim que eu não posso mais voltar atrás. Cantando essa canção, eu queria partilhar com você um pouquinho da minha história, como que o Márcio chegou, né, até aqui, o que de fato aconteceu na vida dele, porque eu sou de Brasília, sou natural de Brasília, nasci em 1973, meu pai César, minha mãe Maria Lúcia, meu pai já está no céu hoje, e a gente começou essa história lá em Brasília. Eu sempre fui de uma família católica, frequentava a igreja aos domingos, participava, né, das celebrações. Sempre tive uma vontade, assim, um desejo de participar de um grupo jovem. Via naquela missa, né, dos jovens no domingo, o pessoal tocando violão e cantando. E eu queria, mas não sabia como fazer, né? E fiquei com esse desejo no meu coração, fui crescendo e fui trabalhar com meu pai. Ele, quando eu tinha 17 anos, que eu terminei o 2º grau. Já comecei a estudar, fazer faculdade, sou formado na área de computação. E aí comecei também as minhas aventuras, né, amorosas, né, a minha vida afetiva, vivida de uma maneira completamente errada, de uma maneira desregrada. E culminou num casamento que não deu certo, né? Eu casei no ano de 99. Esse casamento durou 6 meses, depois a gente se separou. Depois a gente verificou que realmente o casamento nunca havia acontecido, dei entrada no tribunal eclesiástico. Isso foi uma fase bem difícil da minha vida, assim, uma fase muito dolorosa, muito doída, porque para mim, né, o casamento, apesar da minha vida um pouco fora da igreja, né, e às vezes dentro da igreja, um pé lá, outro cá, como a gente diz, né, mas uma vida dupla mesmo, eu tinha consciência do que era o sacramento do matrimônio e não teria dado esse passo se realmente eu não acreditasse. Mas depois a gente entende os propósitos de Deus, os caminhos de Deus. Porque no meio dessa história toda que eu estava vivendo, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E Jesus me falou que Ele me queria todo para Ele. Ele disse para mim, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E naquele momento, quando eu vivi essa experiência com a palavra de Deus e também com a voz de Deus dentro de mim, né? Eu sempre digo isso, eu escutei Jesus falando para mim. Eu abri os meus olhos para essa realidade, né? Eu participava do Ministério de Música Amigos do Pai, lá em Brasília. Éramos da Renovação Carismática, tinha uma vida assim, bem atuante, né? No Ministério de Música. E ali eu entendi que Deus queria algo mais de mim, me queria todo para Ele, não tive dúvidas. E ali, de fato, eu abri o meu coração, vivendo ainda no casamento. Depois esse casamento, como eu disse, veio a terminar, né? Foram só 6 meses. E aí quando eu vi toda aquela avalanche de coisas acontecendo, eu falei, bom, Deus tinha me dito que Ele me queria todo para Ele, né? Então onde é o meu lugar, Senhor? E eu comecei a procurar.
E Deus foi se manifestando nesse tempo, né? Eu sempre gosto de dizer isso, que quando a gente abre o coração para acolher aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que a gente não saiba qual é a vontade de Deus, né? Mas esse acolhimento de dizer, Senhor, eu quero a tua vontade e não mais a minha vontade. Isso abre muitas portas, abre muitos caminhos e Deus se manifesta, né, ao longo do caminho. Foi o que eu vivi, foi o que eu experimentei. Me lembro de um sacerdote que me conheceu e me chamou até a paróquia dele para resolver algumas coisas dos computadores que ele tinha lá. Quando eu cheguei, ele falou assim, olha, não tem nada de computador estragado aqui não. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Me levou na capela e disse assim, Senhor, está aqui o Márcio. Eu disse para ele que tinha computador estragado e não tem nada estragado. Estou te apresentando o Márcio, porque eu vi no Márcio uma alma adoradora. E a partir daquele dia, eu passei a fazer adoração todos os dias. Então eu sabia do caminho da minha casa até o caminho do meu trabalho, onde eu trabalhava em Brasília, no Tribunal de Justiça. Eu sabia todas as capelas, todas as igrejas, né? Então, dependendo do horário, se eu tinha 10 minutos ainda, né, até chegar no trabalho, eu sabia que eu podia passar em determinada igreja, ou em determinada capela, se eu tinha mais tempo, né, ou se eu não tinha tempo, depois do trabalho. Mas eu passei a fazer adoração todos os dias, tendo aquele encontro com o Senhor. E como isso foi fecundo na minha vida, na minha história, na minha vocação, porque eu não sabia para onde que eu ia, mas eu sabia que Deus me queria todo para Ele. E ali, nesses momentos, eu pude entender que o que Deus tinha era o melhor para mim. E aí Deus foi falando comigo, porque nesse caminho que eu fazia da minha casa até o meu trabalho, era justamente o horário em que na rádio Nova Aliança de Brasília, passava o programa Estou no Meio de Vós com o Padre Jonas Abib. Então, o Padre Jonas já foi ali, né, me atraindo, né, aquela voz rouquinha do Padre Jonas, né, as partilhas da palavra, aquilo foi mexendo comigo. Eu chegava para a adoração com aquilo que eu tinha experimentado na palavra, naquela partilha da palavra de Deus ali. Deus já tinha mexido comigo e Deus continuava falando comigo e aquilo foi me moldando, né, até que um dia eu conheci a Canção Nova pessoalmente, né, através de um sacerdote também que me apresentou a Canção Nova. E aí eu pude ver que tinha alguma coisa que me atraía para esse lugar, né? E começou uma história de um caminho vocacional, escrevi uma carta, né? Fui muito bem acolhido e aí começou toda uma história. Fui também muito acompanhado por Dom Alberto, que era meu diretor espiritual e que me ajudou bastante nesse tempo a discernir, né, a vontade de Deus, né, aquilo que Deus queria para mim. Foi como que clareando as coisas, né, diante dos desafios que se impõem quando a gente de fato faz essa escolha. Eu quero fazer a vontade de Deus. E as batalhas são muitas, né? São enormes quando a gente dá esse passo na nossa vida. Mas eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi escolher fazer a vontade de Deus e não mais as minhas vontades, né? Até pela experiência que eu tinha vivido antes de um fracasso num casamento, que, como eu disse, depois foi reconhecido pela igreja, que nunca havia acontecido aquele casamento. E aí eu estava livre, né? Dom Alberto dizia para mim, agora você está livre para voar. Você vai voar para onde? É você que escolhe, não é Deus que vai obrigar você, né? É você que escolhe. E eu fui fazendo as minhas escolhas no caminho vocacional para a Canção Nova. Cheguei na Canção Nova com 28 anos, né? Numa fase assim um pouco mais madura, né, do que os meus irmãos que entravam na mesma época que eu. Isso me ajudou bastante, porque foi uma escolha de fato madura, foi uma escolha muito bem pensada, muito bem discernida, né? As coisas materiais, o emprego que eu tinha, que era um bom emprego, graças a Deus, né? Os amigos, não foi o mais difícil. O mais difícil foi deixar a minha família. E depois que eu contei toda a minha experiência, que Deus falou comigo, para o meu pai, né? Contei para ele tudo como tinha acontecido, que Deus realmente tinha se manifestado, né? E eu tinha certeza de que Deus queria realmente que eu entregasse a minha vida para Ele. Meu pai falou assim, meu filho, isso é uma vocação mesmo. Agora conta para sua mãe, porque todos os dias à noite ela chora, pedindo para eu fazer alguma coisa para você ficar, para você não ir embora. Aí conversei com a minha mãe, contei para ela também. Minha mãe escutou com muita atenção, acolheu, né? E eu tinha feito um pedido para Deus. Eu falei assim, eu só vou
se os meus pais me abençoarem. Mas eu não vou pedir a bênção para eles. Eu quero que eles me abençoem. Olha como a gente é ousado, né? E aí foi passando o tempo, passando o tempo. Quando eu partilhei com a minha mãe a experiência que eu tinha feito, que me dava a certeza de que Deus me queria todo para Ele, a minha mãe escutou a história e ela falou assim: meu filho, Deus te abençoe. Olha, que você realmente siga os caminhos de Deus, né? E faça a vontade de Deus na sua vida. Eu falei, ufa, agora falta meu pai. Né? E o tempo foi passando, né? Foi chegando a data de vir embora para a Canção Nova. Eu cheguei na Canção Nova no dia 25 de outubro de 2001. E aí, nada do meu pai falar, né? Nada. Falei assim, bom, eu tenho certeza que é o meu chamado, né? Não vou deixar de fazer a vontade de Deus por isso. Um dia meu pai vai me abençoar, né? Eu pensei comigo assim e desencanei, né? Como a gente fala. E aí, nessa trajetória, né, da última semana, da despedida, das coisas todas, quando chegou no momento, né, de entrar ali no portão de embarque, no aeroporto, lá em Brasília, para vir para São Paulo, para depois vir para Canção Nova, meu pai foi a última pessoa que se despediu de mim. E meu pai esperou que todos me abraçassem, aquela coisa toda, tinha amigos, tinha parente, tinha vizinho, já estava todo mundo lá, papagaio, periquito, todo mundo. Quando ele olhou para mim assim, ele falou assim, agora sou eu. Aí ele falou, vamos. Aí me levou até o portão de embarque, parou assim na porta, olhou para mim e falou assim, é isso mesmo que você quer, meu filho? Eu falei, é isso mesmo, pai. Ele falou assim, então não tem volta, é para a vida toda. Vai e dê o melhor de você lá na Canção Nova. Deus te abençoe. Foi a última coisa que meu pai falou para mim naquela despedida. E ali eu entrei, né? Passei pelo raio-x, pelo portão de embarque, assim, na certeza de que eu estava caminhando na vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é caminhar na vontade de Deus. Eu espero que você encontre o seu caminho, que você encontre a vontade de Deus na sua vida. Porque foi isso que me fez e que me faz feliz todos os dias. E aí depois os frutos, né? Os presentes de Deus, que Deus vai dando pra gente. Na Canção Nova eu conheci a minha esposa, depois eu quero contar essa história com mais calma para você, né? Namoramos, noivamos, casamos, temos 3 filhos, graças a Deus, e um filho no céu, né? O Giovanni de 13 anos, a Isabela de 10 anos, o Lucas de 6 anos, e a Esther, a gente acredita, né? Por tudo que vivemos, que era uma menininha que já está lá no céu, intercedendo por nós. Deus abençoe você e até uma próxima partilha, se Deus quiser. Tchau.